Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Queria pedir aos irmãos para abrir as suas Bíblias comigo em Marcos, no capítulo 10, o verso é o 46. Marcos, capítulo 10, verso 46. E a palavra diz assim: foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parado, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, o que queres que eu te faça? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Essa foi a pergunta que Jesus fez a Bartimeu à beira de um caminho de Jericó. E essa pergunta, ela expressa não apenas a grande compaixão do Senhor Jesus para com aquele homem, mas também ela revela a verdade sobre como Cristo busca estabelecer um relacionamento com aqueles que conhecem a sua total dependência dele. Contudo, essa pergunta do Senhor Jesus, frequentemente ela é utilizada por muitas pessoas de uma forma estranha às Escrituras. Porque essas pessoas, elas aplicam essa pergunta como um tipo de princípio que serve de base para um ensino perigoso, que diz que o nosso Senhor irá nos conceder absolutamente tudo o que nós pedimos a Ele. E que a pergunta: o que queres que eu te faça? Ela supostamente abre a possibilidade de recebermos qualquer coisa que nós desejamos. Mas o próprio contexto da cura do cego Bartimeu, ele nos mostra que esse tipo de entendimento é completamente equivocado. Além disso, esse tipo de interpretação, ela distorce o verdadeiro sentido do texto bíblico e tira o foco das verdades, das lições que nós podemos aprender com ela. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Será que havia necessidade de Jesus fazer essa pergunta para Bartimeu? Veja, aquele homem era um cego que mendigava à beira do caminho. E quando soube que Jesus estava por ali, ele começou a gritar por ele desesperadamente, rogando pela sua misericórdia. Então, obviamente, o cego não estava gritando porque ele queria que Jesus lhe desse uma esmola. Isso ele poderia conseguir de qualquer pessoa que estivesse passando por aquele caminho. Inclusive, Bartimeu, ele também clamou por Jesus, chamando ele de filho de Davi. Isso significa que os seus gritos, eles tinham destinatário certo. Ele não estava clamando para qualquer uma daquelas pessoas ricas e poderosas que moravam em Jericó, mas ele clamava por aquele cuja a vinda foi anunciada pelos profetas e que poderia lhe dar muito mais do que qualquer ajuda financeira. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. E tudo isso significa que Jesus sabia exatamente o que Bartimeu queria dele. Mas mesmo assim ele perguntou: o que queres que eu te faça? Entenda uma coisa, embora o nosso Deus conheça as nossas necessidades, Ele deseja que nos acheguemos a Ele em oração, contando a Ele o que nós precisamos. Veja, o apóstolo Pedro, ele escreve que nós devemos confiar no Senhor e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Então a pergunta: o que queres que eu te faça? Ela nos ensina que o nosso Senhor não é simplesmente um fazedor de milagres, mas é um Deus que estabelece uma comunhão pessoal com os seus filhos e se preocupa
providencialmente com cada um deles. Posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Aleluia! Mestre, eu quero ver, foi o que disse o cego Bartimeu. E diante da pergunta, o que queres que eu te faça? O cego de Jericó respondeu de uma forma muito clara: Mestre, eu quero ver. Veja, perceba que a sua resposta, ela foi a expressão sincera daquilo que ele mais queria na sua vida. E aqui vale a pena lembrar que Bartimeu não foi o único que escutou essa mesma pergunta de Jesus. Veja, um pouco antes, o Senhor Jesus Cristo fez essa pergunta a 2 dos seus discípulos, Tiago e João. Mas a resposta deles foi completamente diferente da resposta do cego Bartimeu. Na verdade, foi uma resposta muito mais parecida com o comportamento de muitos crentes da atualidade. Eles pediram audaciosamente para desfrutarem de uma posição exaltada no reino de Deus, como se eles tivessem o direito de reivindicar isso. E você pode observar que o pobre homem cego, ele não pediu status, não pediu glória, ele não pediu para ser exaltado no reino de Deus e muito menos para escapar da sua situação de pobreza. Ele apenas implorou ao Senhor Jesus por algo que quase todos os seres humanos possuem. E também, ao se dirigir a Jesus, Bartimeu lhe colocou de forma muito nítida a realidade da sua indignidade e da sua total submissão a ele. Primeiro ele rogou por misericórdia, porque ele sabia que não era merecedor do favor divino. Depois ele chama Jesus de Rabi, que era um título muito mais significativo do que o que as pessoas usam no dia de hoje, que é Rabi. E esse título ele demonstrava que ele reconhecia Jesus como mestre e Senhor. Só que, infelizmente, grande parte dos crentes estão muito distante da sensibilidade de Bartimeu. Eles pensam que pode reivindicar, declarar e determinar as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. E, presunçosamente, eles tratam Deus como se fosse um mordomo e não como mestre e Senhor. Eles entendem que a pergunta, o que queres que eu te faça, como um direito adquirido e não como uma expressão da misericórdia e da graça de Deus que é derramada de forma imerecida sobre os pecadores. E o problema dessas pessoas é muito mais sério do que o problema do cego de Jericó. Elas enxergam fisicamente, mas estão totalmente cegas espiritualmente. Se coloca sobre os seus pés. Vamos fazer uma breve oração pedindo ao Senhor Jesus para tirar essa cegueira espiritual e nos dar uma visão como uma visão de águia. Que nós possamos enxergar a vida de forma correta. Que nós possamos enxergar os problemas do tamanho que eles realmente são. Que nós possamos ter uma visão como a visão de Davi, que não se importou com o tamanho do gigante, mas confiou no Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus possa nos dar discernimento de espírito, para que nós possamos discernir o que é bom e o que é ruim para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e nós clamamos que o Senhor possa nos dar, Senhor, a Tua graça, que é favor imerecido sobre cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo, Senhor. Posso ouvir uma palma bem forte para o nosso Senhor Jesus? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.